Resistência é a capacidade, a força de enfrentar o que quer que a vida apresente. Enfrentar os obstáculos, as dificuldades, os ataques. É força de lutar, mas sem perder o valor da vida, a alegria de viver e o prazer de amar no meio da luta. A única palavra que eu consigo pensar quando fala resistir é ocupar, assim, na sequência. Duas gerações distintas que se encontram em torno de uma só palavra. Mulheres que representam milhões de brasileiras e brasileiros na luta diária para transformar a realidade. Trajetórias que você confere um pouco aqui no Extra Classe. O que é o movimento estudantil? Pouquíssimas palavras? Tá. O movimento estudantil é o processo é a soma, na verdade, de toda uma história de resistência e de luta pela educação, que não era um direito. O movimento estudantil é mais ou menos isso, é fazer a educação ser um direito, que não era, nunca foi. E o movimento estudantil que fez ser, sabe? Falta esse reconhecimento também. A escola pública, o Enem, o ProUni, o FIES, é tudo fruto e resultado de um monte de gente que derramou muito sangue para que a gente tivesse isso hoje, que a gente pudesse estudar no Estadual Central. E o movimento estudantil ele é mais ou menos isso, ele é a popularização da escola. Ele é trazer o jovem de verdade, que não está na escola, para dentro da escola. Eu conheci o movimento estudantil de verdade, da forma que ele se dá, assim, quando eu vim estudar no Estadual Central, que, na verdade, foi um divisor de águas. Eu tenho a minha vida antes do Estadual Central e tenho a minha vida depois do Estadual Central. E isso é o mais legal, né? Não é só uma escola de ensino médio, é uma escola de política, é uma escola de vida, que tem várias pessoas diferentes, e é um processo, porque você vem pra cá e eles te tratam como adulto, que é muito diferente de todas as outras escolas. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Isso é muito legal, porque eu cresci muito nesse processo. Aí, né, como presidente do Grêmio, eu comecei a participar dos fóruns da UBS. Aí foi quando eu conheci a entidade. Aí virei diretora da União Colegial de Minas Gerais, participei do Seminário Nacional sobre a reforma do ensino médio da UBS, que foi em Goiás, e foi minha primeira viagem nacional. Aí foi mais cabuloso ainda, porque quando eu era presidente do Grêmio Estadual Central, eu, né, pensava nos estudantes do Estadual Central. Agora eu penso nos estudantes do estado inteiro, é uma loucura, são 853 municípios. E o bicho pega, assim, ó, quando nós ocupamos, a gente ficou com 171 escolas ocupadas aqui no estado. Assim, só isso, assim, esse processo de ocupação ensinou coisas na escola que a escola não ensina. E o Vieira é escola de luta, e o Dom Gabriel é escola de luta, e Diadema é escola de luta, fica preparado que se fecha, nós ocupa. E nesse, né, esse processo de ser diretora da UBS me proporcionou não conviver só com a ocupação estadual central. Eu dormi em várias ocupações aqui. E eu conheci pessoas incríveis. Hoje, né, a gente tem um coletivo gigante, porque a gente conheceu várias pessoas que estavam em outros lugares, e aí vem a importância também do movimento estudantil estar nas escolas de periferia e do movimento estudantil estar nas escolas que são afastadas do centro. Como o Arida Franco, o Santos Dumont. Na zona norte de Belo Horizonte foi onde mais teve escola ocupada, em Belo Horizonte todo. E é uma galera assim, que resiste para além simplesmente das pautas escolares, assim como a galera do Central também. Porque nas ocupações a gente encontrou, por exemplo,
meninos que não gostavam, assim, que não queriam nem voltar para casa depois porque não estava bem em casa porque é gay, sabe? E estava se sentindo muito bem na ocupação. Aí tinha vários casos de outras pessoas que tinham problema com o pai, que era alcoólatra e que batia na mãe, e o menino estava ali na ocupação. Teve caso da gente fazer uma cesta básica na Ocupa para o menino levar coisa para casa, porque ele estava dormindo na ocupação, mas na casa dele não tinha comida. E aí a gente, né, dá para ter uma noção do monte de coisa que a gente aprendeu. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, Assim, poder de quem faz. foi todo um processo, né? Esse processo das ocupações, desde São Paulo e tudo mais, a gente chamou de primavera secundarista, que veio junto com várias outras primaveras. Uma delas foi a primavera feminista. E eu acho que isso ia ter que acontecer algum dia, por exemplo. A gente teve pouquíssimas, vamos contar nos dedos, as presidentas da UBS, por exemplo, que foram mulheres. E hoje a gente tem, as últimas 2 presidentas da UBS foram mulheres, de gestões seguidas. E tudo indica que a próxima vai ter que ser. Só que não é simplesmente porque vamos colocar presidente mulher para contemplar por causa da primavera feminista. É porque não tem. Você olha e pensa assim, quem são os melhores quadros do movimento estudantil hoje? São as mulheres. E eu acho que era natural, que em algum momento as mulheres iam ter que tomar a frente do movimento estudantil. E aconteceu. Foi simples. Quando a gente entra numa sala de aula de 40 alunos, quando você faz uma proposta de fazer estamos querendo fazer um debate aqui na escola sobre reforma do ensino médio. De 40 pessoas, 20 vão levantar a mão. Dessas 20, 15 são mulheres. E é natural. Não sei exatamente por quê. Acho que tá na gente. Com as próprias mãos, se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Eu acho que assim, a forma, na real, é a mesma. Só que pra gente é mais difícil. Porque é muito mais complicado, por exemplo, você chegar num lugar e falar assim, oi, eu sou a Bruna, eu sou diretora da UBS. E até beleza, massa que você é diretora da UBS, mas você é mulher. É muito diferente se eu fosse, tipo assim, oi, eu sou o Bruno, sou diretor da UBS. É muito diferente. Você vê a forma que as pessoas te olham, você vê a forma com que te tratam. E nem só por ser mulher, não, por várias outras coisas. E a gente sente As pessoas duvidam muito das mulheres, muito. E aí, por isso que eu acho que é mais difícil. A forma de resistir no movimento estudantil para as mulheres e para os homens é a mesma, só que para as mulheres é diferente, porque a gente, inclusive, conquistou o nosso espaço. Porque os homens sempre foram protagonistas do movimento estudantil. E aí, as mulheres vêm com tudo, assim, arrebentando a banca e não teve jeito, não teve como segurar. E aí, agora, a gente impõe o respeito que deixaram de dar para a gente há muito tempo. O movimento estudantil unificado pra mudança do Brasil. O movimento estudantil unificado pra mudança do Brasil. Eu espero uma escola que não tente colocar círculos dentro de quadrados, assim, de verdade. Espero uma escola que não seja feita para o estudante caber lá dentro, sabe, assim, no sentido de ficar dentro de uma caixa. A escola tem que ser feita para o estudante, não o estudante moldado para caber dentro da escola. E hoje a gente está num processo contrário. Na verdade, a reforma do ensino médio ela acaba com um pouco de avançado que a escola tem ainda, né? Que volta para uma escola mais ou menos assim, mais ou menos não, é idêntico o que era o ensino médio no governo do Collor, é o que é o ensino médio proposto pelo Temer. O que o Temer está querendo fazer é produzir operários em massa. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radinho. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha Xing ainda corre em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins, e as manas e minas que colam comigo também tão afim.
A educação, ela emancipa, ela liberta. Quando você aprende uma coisa... É tão gostoso, né, a sensação de você aprender uma coisa nova. E você fica com essa constante sensação. Você vir para a escola todo dia, é aquela coisa... Todo dia você aprende coisas novas. Não necessariamente dentro da sala de aula, mas aprende várias coisas. A gente percebe que isso é muito importante quando vem a medida provisória, quando vem a lei da mordaça, quando vem a redução da maioridade penal, que são tentativas de silenciar os estudantes e de acabar com essa escola que ensina a pensar. Porque aula de filosofia, de sociologia, de história, etc., elas são para isso, para ensinar a pensar. E essa que é a importância da educação. O movimento estudantil ele só vai continuar existindo enquanto existir pessoas que recebem educação. E a ideia deles é cortar isso. Para existir, ocupar e resistir. 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 Lutaram, gritaram, faleceram, mais de 1000. Aqui vai virar o Chile ou o Chile virou o Brasil. Memorável, luta consciente e coincidentemente incrível. E é difícil e dói saber e descobrir que a única coisa que cresce mais do que a inflação é o genocídio. Só pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego. Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. A questão é que secundarista não tem medo, não. E aí a gente tá aí esperando pra ver o que o Temer vai fazer, pra ver o que a gente vai fazer depois e vamos ficar nessa, quanto tempo ele quiser. Nós estamos tranquilos, suave. Salve família, a rua é nossa. Bem, quando eu era operária, eu fui Márcia, né? Depois eu fui Ceci. Depois, já de sair da prisão, eu fui Leia. Depois eu fui Tânia. Depois eu fui Lia. E depois, o último nome que durou mais tempo, eu fui Cecília. Cecília Auxiliadora de Aguiar. A Anistia me encontrou, a fotógrafa Cecília Auxiliadora de Aguiar, no Ceará. Em 1º de abril de 64, na hora que veio o golpe, nós nos assustamos, tal golpe, era caloura, né, na serviço social, e quando vimos golpe, tropa na rua, cavalo, arma, aquela coisa, nós, como estudantes universitários, secundaristas de um bocado de lugares, decidimos o seguinte: o que nós vamos fazer aqui, tendo aula com golpe? Mas nesse dia, com o golpe, falei, agora não basta a juventude universitária católica. Agora eu preciso ir para uma organização que caiba gente de todas as religiões. Uma organização que tenha o foco na luta política contra a ditadura. Nesse dia, 1º de abril de 1964, eu procurei uma pessoa que eu sabia que era de AP, de Ação Popular, e entrei para a Ação Popular, para lutar contra a ditadura. Mas durante todo o período da universidade, da minha luta estudantil, eu era de AP, né, da Ação Popular. Então, depois eu fui do DA, do Serviço Social. Em 66, eu fui eleita para o DCE, da PUC, que na época chamava Universidade Católica de Minas Gerais. Em 67, eu fui para a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social da UNE, que era, a UNE tinha as executivas por curso, né? E terminei meu curso em 67, né?
Mas aí eu já era muito conhecida, muito procurada, e a repressão já estava batendo na casa do meu pai, etc. e tal. E o companheiro da escola de direito que conseguia ter informação do DOPS, entende, vazamentos, me avisou que sumisse da casa do meu pai e não fosse receber meu diploma. Então eu não fui receber meu diploma. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Olha, a nossa situação era uma situação, por um lado, muito difícil, muito presa ainda e muito desafiante ao mesmo tempo, né? Início da década de 60 ali, né? Na realidade, na sociedade, inclusive as nossas famílias, a imagem da mulher continuava a ser da moça de família, criada com a moral ilibada, que deveria aprender prendas domésticas, no máximo dar aula para crianças como profissão e para fazer um bom casamento, né? Até aí obedecer o pai para passar a obedecer o marido. Era essa visão que se tinha, tudo era proibido, nada era para a mulher. Tanto é assim que eu tive de fugir de casa para fazer vestibular, porque meu pai determinou que universidade não era lugar para moça de família, é lugar para homem ou para moça mal falada. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. Cala a boca, moço, cala. Eu fui presa, um dos presos do AI-5, né? Eu tinha ido, dia 17 de junho, tinha ido com todo cuidado na casa dos meus pais, inclusive para dar notícia, etc. e tal, que estava escondido, e para dar um abraço na minha irmãzinha, que era minha filhadinha, que estava completando 10 anos. Era o dia do aniversário dela. E para dar notícia para a família. E na hora que eu estava lá, aparece 2 caras lá da repressão, entende? Fazendo um escândalo, batendo, etc. e tal. Mamãe abriu só, tinha uma grade de ferro, abriu só, uma partezinha de vidro. Eles falaram, olha, nós acabamos de prender o seu filho, o Gildásio, ele deu esse endereço aqui e nós queremos revistar a casa. Aí, imagina o desespero da minha mãe, eu estava lá dentro, né? Ela disse, cadê o papel do juiz? Entende? Não tem? Aí bateu e fechou e falou, sem papel do juiz não entra ninguém. E foi lá para dentro, apavorada, falou, temos de te tirar daqui, que eles vão voltar. Aí eu amarrei um lenço na cabeça para esconder essa pinta aqui, peguei a carteira de identidade da minha irmã, que era 10 anos mais nova, né? E eu fui lá no barraco da Loreta, que era o único endereço que eu conhecia, o único contato que eu tinha, para avisar. Quando eu cheguei, a repressão estava lá. Já tinha prendido a Loreta, entende? Prendido a Cici, já tinha prendido mais gente. E um bocado de gente, aliás. E aí me prenderam lá também, né? Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Eu acho, viu, que tudo foi difícil demais, mas para mim o mais difícil foi a tortura psicológica em relação à minha filha. Eles ficavam dizendo, olha, nós estamos muito acostumados a trabalhar adultos, mas nós não temos a experiência de trabalhar uma criança de 4 meses. Como é que será que ela vai funcionar na hora que nós colocarmos eletrodos nos ouvidos dela? E um dia eles, inclusive,
fizeram uma simulação disso, me levaram, falaram, pegamos sua menina, hoje nós vamos ver. Me botaram numa sala, algemada numa cadeira, e numa mesa estava uma banheirinha cor-de-rosa de plástico cheia de pedra de gelo, o cavalete do pau de arara, a maquineta do choque e uma mamadeira com leite. E começavam, me botaram lá, falaram, pega tua menina, já ela chega, pode ficar olhando aí, pensando como é que vai ser. Aí eu comecei a notar que estava demorando muito. Falei, os caras têm helicóptero, tem carro, tem tudo, por que está demorando tanto? Não tinha relógio, mas eu sabia que eu estava lá horas, né? Aí eu dei a louca, eu gritei, tá chegando coisa nenhuma. Vocês não pegaram a Juliana, coisíssima nenhuma. Não pegaram, pegamos sim, pegamos. Eu falei, não pegaram e não vão pegar nunca. Aí o cara ficou com tanta raiva, entende? Que ele entrou, rasgou minha blusa, começou a me bater, derrubou a cadeira comigo algemada, começou a me chutar. E a raiva dele era tão grande que eu tive certeza que eles não tinham conseguido pegar, que era blefe. A sombra que me move também me ilumina. Saí disso tudo dizendo, a vida vale a pena se a gente souber lutar, entende? E se a gente tiver força de lutar, alegria de viver e prazer de amar. Tenho 2 filhas e me considero vitoriosa. Na luta contra a ditadura, o povo brasileiro foi vitorioso. Eu, individualmente, me considero que fui privilegiada e vitoriosa. Consegui criar minhas filhas, consegui fazer a luta na clandestinidade e se tornaram 2 mulheres maravilhosas que, ao mesmo tempo que eu estou aqui nas passeatas contra esse novo golpe, contra o fascismo que eles estão criando aqui, contra a entrega do Brasil que eles estão fazendo, contra o tanto que eles estão pisando na democracia, na Constituição, nos direitos dos trabalhadores do povo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu recebo a foto pelo WhatsApp da minha filha com as 2 menininhas dela, aquelas 2 lourinhas, na manifestação de São Paulo, com minha netinha segurando fora Temer, entende? E recebo a foto da Juliana com a filha dela, Fernandinha, na passeata, entende? Com a camisa de fora Temer, com a Fernandinha, com a camiseta de criança de fora Temer. Então tem 2 filhas maravilhosas como pessoas, 2 mulheres maravilhosas, mães excelentes, entendeu? E lutadoras, né? Além de tudo. Então, eles não conseguiram tirar nada disso, né? Que eles queriam tirar. Bem, a Loreta, antes de ir para o andar de cima, de ficar encantada, porque quem luta e vive não morre, fica encantado, a Loreta nos deixou um poema. Eu vou ler. Quando eu me for, se eu me for, vão até onde eu não fui, caminhos do ilimitado, a face inédita do futuro, sem fronteiras, sem inimigo. Encontre os meios da liberdade e vão tão longe quanto possam, limiares de um outro mundo, sem oprimidos, sem classes. E quando as novas veredas do socialismo forem percorridas, lembre-se de que fui até o impossível freio, só que me faltou o tempo. Loreta Valadares, presente na luta. Caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de
de nossa cidade. Viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova.